Mateus capítulo 28. Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Amém? Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a tua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, a palavra será agora ministrada, mas não a palavra do homem, e sim a tua. Fala, Senhor, ao coração desta tua filha. Fala, Senhor, ao coração deste teu filho. E fala ao coração de todos que ouvem pelo rádio. Que essa palavra possa produzir em cada um de nós um resultado excelente. Assim, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Toma o teu assento. O tema da mensagem de hoje é: você guarda os ensinamentos de Cristo? É uma pergunta que eu deixo como tema da ministração de hoje. Você guarda os ensinamentos de Cristo? Sabemos que hoje os templos estão hiperlotados de pessoas ouvindo os ensinamentos de Cristo. Sabemos que hoje, através da internet, são muitos ensinamentos de Cristo. Sabemos que hoje, nas praças, até dentro dos ônibus, os ensinamentos de Cristo estão sendo proclamados. Sabemos que realmente são muitos os que Deus tem levantado para transmitir os ensinamentos de Cristo nesses dias de hoje. Só que o detalhe é: será que as pessoas que estão recebendo os ensinamentos de Cristo estão guardando? Porque uma coisa é eu aprender os ensinamentos de Cristo, outra coisa é eu guardar os ensinamentos. Aprender é uma coisa, guardar é outra. Guardar é o praticar, é o fazer. Geralmente quando se aprende algo é para praticar. Geralmente quando se aprende alguma coisa, o objetivo é começar a fazer segundo o que aprende. Caso contrário, ninguém teria o interesse de aprender. Só que no que diz respeito aos ensinamentos de Cristo, os evangelhos sagrados, está sendo assim? Será que o interesse das pessoas em aprender, em ouvir, é justamente para que venha viver conforme está aprendendo? Será que os interesses hoje do povo que estão ouvindo, que estão aprendendo os ensinamentos de Cristo, será que realmente é para guardar, ou seja, viver segundo o que estão aprendendo? Olha, vivemos em uma época que muitos teólogos estão se formando,
Aliás, muitas pessoas estão se formando teólogos, estão se formando em teologia. Sabe, nós vivemos em uma época que, se porventura um pastor se ausentar no culto, não vai demorar para levantar logo uns 5, 10 que possa trazer o ensinamento de Cristo, porque graças a Deus vivemos em uma época em que as pessoas realmente estão conhecendo e muito bem a palavra. Só que a questão, conforme já falei aqui, não é só o conhecer, não é só o saber, não é só o aprender, e sim o guardar. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui para os discípulos. Pertinho de subir para o Pai, já depois de sua ressurreição, ele traz isso como mandamento para os discípulos. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz em seguida, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Tem que guardar. Jesus falava aos discípulos, olha, não é suficiente apenas que aprendam. Tem que guardar tudo o que eu tenho ensinado. É necessário que não apenas ouçam, que não apenas aprendam, mas é necessário que guardem todas as coisas que eu vos tenho ensinado, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus deixou isso para os discípulos, deixou essa ordenança aos discípulos, vocês têm que ir por todas as nações, e batizando as pessoas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa, vocês têm que ensinar a esse povo a guardar aquilo que eu tenho ensinado. Vocês têm que ensinar as pessoas a guardar, não apenas falem para que ouçam, não apenas ensinem para que adquiram conhecimento, mas ensinem as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu tenho dito, mandado, ensinado. Por que Jesus dizia isso? Porque se o homem não guardar o que ele manda, se o homem não guardar o que ele ensina, se o homem só ouvir, se o homem só aprender, mas não guardar, não viver, não praticar, certamente isso não vai trazer resultado nenhum para a sua vida. Certamente isso não vai garantir a sua salvação. Ninguém terá salvação porque conhece a Bíblia. Você sabe o que disse o apóstolo Tiago em sua carta? O diabo conhece a palavra. O diabo, ele conhece muito bem ao Senhor, e ele estremece. Só que ele está condenado. Nenhum teólogo nessa terra conhece mais a Bíblia do que o diabo. Nenhum homem ou pregador conhece mais a Bíblia do que o diabo. O diabo conhece muito bem as Escrituras. Ele conhece muito bem os ensinamentos do Senhor. Ele sabe muito bem o que o Senhor quer que seja feito. Mas ele está condenado. Por quê? Porque o conhecer não traz salvação. Agora, se nós conhecermos, se nós aprendermos os ensinamentos do Senhor e guardarmos, no sentido de vivermos segundo aquilo que nós aprendemos, aí sim nós teremos a salvação. E é por isso que o Senhor está dizendo aos discípulos naquela época, que deveriam ensinar as pessoas a guardar aquilo que Ele transmite. Ou seja, a sua doutrina, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. E isso não está registrado apenas aqui, no Evangelho de Mateus, onde nós estamos lendo. Se nós formos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1, eu quero que você acompanhe comigo bem rapidinho na sua Bíblia. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 1. O Apocalipse, que é o livro da revelação, também conhecido como o livro da consumação, já começa trazendo esse alerta. A leitura do Apocalipse, de cara, nós já começamos lendo justamente isso. Bem-aventurado aquele que lê
E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. No capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nela, nas escrituras, no Apocalipse, nos evangelhos, guardam, ou seja, praticam, ou seja, colocam em prática. Bem-aventurado são os que fazem isso. Bem-aventurado não é só o que lê, bem-aventurado não é só o que ouve, bem-aventurado não é só o que aprende, mas bem-aventurado é aquele que, além de ler, ouvir ou aprender, coloca em prática, guarda, passa a viver aquilo que aprende. Amém, pessoal? Do que vai adiantar? Uma pessoa começa a congregar e ela começa a aprender. Ela começa a aprender os evangelhos, os ensinamentos de Jesus Cristo, começam a ensinar a pessoa. A pessoa aprende que tem que se afastar da roda dos escarnecedores, mas ela não se afasta. Ela aprendeu que ela tem que se afastar, mas ela vive lá, ela não se afasta. E aí ela começa a aprender ainda mais. Ela aprende que tem que perdoar, inclusive aqueles que lhe ofendem, mas ela não perdoa. Jesus, por seus ensinamentos, está ensinando que tem que perdoar, mas ela não perdoa. Aí ela vai aprendendo mais, vai aprendendo mais. Ela aprende que tem que dar o seu dízimo, mas ela não dá o dízimo. Ela não dá o dízimo. Ela vai aprendendo mais, vai aprendendo mais. Ela aprende que não deve estar em meio aos vícios, em meio à prostituição, mas ela aprende, mas ela não consegue sair do meio dessas coisas, do meio dessas mazelas. Aí eu pergunto, do que adiantou ter aprendido? Do que adiantou? Você sabe aquele admirador da Bíblia? Ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, mas ele não guarda nada do que aprende em sua leitura, em seus estudos. Quem já se deparou com esse tipo de gente? Quem já se deparou? Você porventura já viu aquela pessoa que você chega perto, ei, tu sabe que a Bíblia, aí ele já toma a palavra, não, eu sei tudinho, é assim, é assado, é assim que Jesus disse, é assim que Jesus faz, o certo é assim, só que ela não vive nada disso. Quem já viu esse tipo de gente? Parece ser muito aqui na porta da igreja. Às vezes eu estou aqui no decorrer do dia, e aí chega uma pessoa embriagada, às vezes até drogada, e aí eu vou falar da Bíblia para ela, eu vou falar dos evangelhos para ela, ela diz assim, eu já sei de tudo, já conheço tudo, eu já até preguei, já aprendi tudo, mas do que adiantou ter aprendido? Do que adiantou ter aprendido os ensinamentos de Cristo, se vive numa vida destruída, fracassada, em uma devassidão só? Do que adiantou aprender a palavra do Senhor? Do que adiantou ter escutado? Do que adiantou ter lido? Do que adiantou ter estudado e aprendido, se não guardou o que aprendeu? Aprendeu, mas continua no vício. Aprendeu, mas continua no adultério. Aprendeu, mas continua na mentira. Do que adiantou? Mudou o que a vida dessa pessoa? Mudou o que a vida dessa pessoa? Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. E o que guarda. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, cheguei leigo, não sabia de nada, estava nas escrituras sagradas. Quando eu cheguei numa igreja pela primeira vez, eu cheguei sem saber sequer abrir uma Bíblia. Aliás, nem com Bíblia eu não cheguei, que eu não sabia nem o que era uma Bíblia. Mas eu comecei a aprender.
Eu cheguei e eu vivia em fornicação, não era casado, mas eu aprendi que eu tinha que me casar, e eu me casei. Eu aprendi que o certo seria casar, eu me casei. Eu aprendi que se eu continuasse no vício, então eu seria destruído, eu pereceria, não teria salvação. Então eu me esforcei e eu larguei o vício. Porque a libertação, ela começa aqui dentro. Nós temos que dizer para nós mesmos: eu não vou mais aceitar viver na prática do vício. E eu soube, porque os ensinamentos de Cristo começaram a me fazer entender que se eu continuasse no vício, não teria salvação. Então me esforcei e larguei. E eu comecei a aprender que de que viesse em minhas mãos eu teria que dar o meu dízimo, que era a 10ª parte. Então eu aprendi e comecei a ser um dizimista fiel. E sabe o que trouxe transformação para a minha vida? Isso. A minha obediência à palavra. O que trouxe a transformação para a minha vida foi justamente isso, porque eu não apenas aprendi, eu guardei, eu passei a viver segundo os ensinamentos de Cristo. Se eu tivesse vindo para a igreja apenas para ficar aprendendo, ouvindo, lendo, e não guardasse, não passasse a viver segundo o que eu estava aprendendo, a minha vida estava do mesmo jeito, ou até pior. Só que a minha vida mudou, foi transformada, porque quando cheguei dentro de uma igreja, eu cheguei no vício, eu cheguei em fornicação, eu cheguei no fundo do poço. Minha vida foi transformada, sabe por quê? Porque eu aprendi e eu guardei aquilo que aprendi. O Senhor Jesus Cristo, por seus ensinamentos, me ensinou o que eu deveria fazer, e eu comecei a fazer, eu comecei a guardar os seus ensinamentos, e isso trouxe a transformação para a minha vida. Isso foi o que trouxe a transformação para a minha vida. Amém, pessoal? Ninguém terá a sua vida transformada pelo fato de conhecer. Sabe o que o apóstolo Tiago ele fala? Venha comigo, lá na carta que escreveu o apóstolo Tiago. Eu acho muito profundo o que o apóstolo Tiago, ele escreveu em sua carta. Todos os ensinamentos dessa carta é muito profundo, mas esse aqui vai lá na raiz. Capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí no versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo se esqueceu de como era. Assim é o homem que só ouve. Assim é o homem que só conhece e não guarda. Assim é a pessoa que só lê, que só estuda, que só aprende e não guarda. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós não podemos ser apenas conhecedores ou admiradores dos ensinamentos de Cristo. Nós temos que ser cumpridores deles. Amém, pessoal? Aí lá no versículo 25, diz assim, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado. Aquele que não é apenas um ouvinte, mas um cumpridor. Aquele que não apenas aprende, mas que guarda. Aquele que não apenas lê, mas que pratica. Esse é um bem-aventurado em seu feito. É um bem-aventurado, é um bendito, é um feliz na vida. Aquele que não apenas ouve,
Aquele que não apenas aprende, mas aquele que cumpre. No começo, no 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Aquele que cumpre aquilo que lê, aquele que faz conforme está aprendendo, esse é bem-aventurado. Ei, tu quer ter sucesso na tua vida? Para de acreditar nessas coisas do sal grosso, da rosa vermelha, do lenço ungido. Para de acreditar nisso. Essas coisas têm deturpado, essas coisas têm cegado o entendimento das pessoas. Essas heresias têm prejudicado a vida de muita gente. Se quer ser bem-aventurado, se quer ser um homem feliz, um vitorioso na vida, então guarda a palavra que tu ouve. Então começa a viver segundo os ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo nos levam a verdes pastos, irmãos. Nos levam a pastos verdejantes. Amém? A pessoa, ela prospera no que faz. A pessoa, ela adquire intimidade com o Pai Celestial. A pessoa, ela desfruta do poder do Todo-Poderoso quando ela começa a guardar os ensinamentos. Amém? Você pensa que o diabo tem medo de quem conhece? Não. Você pensa que o diabo tem algum receio de quem conhece? Não, porque ele também conhece. O receio do diabo é de pegar um crente que guarda a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor. Você pensa que o diabo tem medo dos teólogos? Você pensa que o diabo tem medo daqueles que sabem de toda a Bíblia? Você pensa que o diabo tem algum receio, sabe, daqueles que conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente? Não! O receio do diabo é de pegar um crentezinho que guarda a palavra, que é honesto, que é justo, que vive segundo os ensinamentos de Cristo. Aí o diabo tem receio. Amém? O camarada pode estar com o peito estufado, com a Bíblia na mão, o diploma de teologia na outra mão. Estou falando de teologia, mas eu não tenho nada contra a teologia. O meu negócio é contra os que sabem tudo e não vivem o que sabem. Porque esses, infelizmente, sequer têm comunhão com Deus. E esses, infelizmente, estão naquela lista de hipócritas, sepulcros caiados. Prefiro saber pouco, mas cumprir, ou guardar, ou viver aquilo que sei, do que saber muito e não fazer nada do que sei. E hoje existem muitos assim. Mas esses, infelizmente, sequer têm comunhão com Deus. Que dirá vida eterna? E o diabo não tem nenhum receio de se deparar com esses. Ele sabe que esses, nada pode contra ele. Nada pode contra ele. O diabo sabe que um sabidão da vida, um conhecedor da palavra, não expulsa ele de um corpo de uma pessoa. Não tem poder para repreendê-lo. Mas se a pessoa conhece, e além de conhecer, vive segundo os ensinamentos que estão aqui nas Escrituras, não tem demônio que possa prevalecer contra a sua vida. Em primeiro lugar, nem sequer brecha para ser acusado tem. O diabo nem sequer encontra uma brecha para estar apontando, para estar acusando. Onde é que ele vai acusar se o camarada, ele vive o que está escrito aqui? Onde é que o diabo vai apontar se o camarada, ele guarda os ensinamentos de Cristo? O diabo não tem como apontar, como acusar. Não tem. Não tem. A pessoa se converteu, começou a vir à igreja, aí foi aprendendo que tem que casar e sair da fornicação. A pessoa vai lá e faz isso. O diabo já vai perdendo as suas forças. Porque uma brecha já foi fechada, ele já perde as suas forças.
Aí o camarada, ele estava no vício, e ele toma conhecimento de que tem que se esforçar e sair do vício, porque daquela forma ele não terá salvação, e ele se esforça, e ele começa a renunciar, e ele abandona o vício. Aí o diabo perde mais forças ainda contra aquela vida. Aí o camarada, ele estava com uma mágoa no coração desde a época de infância, mas ele ouve o ensinamento de Cristo que tem que perdoar, assim como ele é perdoado. E aí ele vai lá naquela pessoa e pede perdão, e tira do coração todo o ressentimento, e tira o peso que está nos seus ombros. Aí o diabo cai por terra. O diabo não tem mais o que acusar essa pessoa, porque ela está direitinha, ó, ela aprendeu e está fazendo do jeito que aprendeu. O diabo não tem mais o que acusar essa pessoa. O diabo não tem mais domínio sobre essa pessoa, porque agora ela está guardando tudo que ela aprende de Cristo, tudo que ela aprendeu do Senhor Jesus, ela está guardando. Então o diabo não tem mais como dominar a sua vida, ela já não é mais presa de Satanás. Amém? Não tem como. Agora a pessoa vem, aprende tudo isso e continua do mesmo jeito, não guarda nada do que aprende, não vive aquilo que aprende. Aí, meu irmão, pode estar na igreja, pode conhecer, pode ter o diploma de teologia, mas o diabo continua amontado na sua cacunda. O diabo continua aprisionando. É ou não é assim? Essa é a verdade. A verdade é essa. Amém, pessoal? O Senhor Jesus, Ele quer que não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. O Senhor Jesus, Ele não quer que apenas aprendamos, Ele quer que venhamos guardar, viver essa palavra, porque isso vai mudar a nossa história, e isso vai garantir a nossa salvação. Amém? Diz para quem está ao teu lado, seja um cumpridor e não apenas um ouvinte. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu não devo ser apenas um ouvinte, eu tenho que ser um cumpridor da palavra. Diga, eu não posso apenas aprender, eu tenho que guardar a palavra, viver a palavra, porque dessa forma a minha vida é transformada. Dessa forma eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Dessa forma eu tenho a minha salvação. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Santo, 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 Deus poderoso. Deus poderoso. Fecha os teus olhos aí aonde você está. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Deus é fiel. Deus é fiel. Ah, pastor, mas por que a minha vida não muda? Para a sua vida mudar, você tem que mudar. A minha vida só mudou quando eu mudei. A minha vida só mudou quando eu comecei a guardar a palavra. Quando eu mudei. Quando eu comecei a praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Aí a minha vida começou a mudar. Ah, pastor, por que a minha vida continua a mesma? Porque você continua o mesmo. Muda. Comece a guardar o que você ouve. Comece a obedecer o que Jesus te ensina. Muda. E a tua vida vai mudar. E a tua história vai mudar. Aleluia. Aleluia. Com os teus olhos fechados, ore comigo e diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Ela transforma, ela liberta, ela regenera. Diga, ela salva.
desde que eu guarde, desde que eu pratique, desde que eu obedeça. Diga: se eu guardar a palavra, ela transformará a minha vida e me dará a salvação. Oh, aleluia.